Olá, aqui é o professor Costa Neto e a aula de hoje diz respeito ao dia 26 de maio de 2020 para a minha disciplina de Estudos do Oriente Médio do curso de Relações Internacionais da Universidade Positivo. Para adentrar o texto da Donatella de Cesare, nós vamos fazer uma pequena recordação do texto da Florência Luna, que foi o texto da aula anterior. Na aula anterior, nós trabalhamos com o texto da Florência Luna, que é teórica argentina, né, que hoje está morando na Espanha, e nós falamos sobre vulnerabilidades. E lembrando que eu tinha trabalhado com o texto da Florência Luna para que nós tivéssemos uma ferramenta com a qual trabalhar no caso de verificarmos determinadas situações vulneráveis de cidadãos, principalmente de cidadãos que saem do seu país, notadamente refugiados, dessa forma, refugiada, e que acabam se encontrando em outros países, principalmente países da Europa. Como o nosso estudo diz respeito ao Oriente Médio, eu vou tentar me circunscrever nessa região do planeta, assim chamada, Oriente Médio, mas evidentemente nessa aula e nas aulas que eu estou montando em paralelo com essa disciplina, com o conteúdo dessa disciplina ou dessa unidade, nós falaremos também de algumas regiões que são próximas do Oriente Médio e que vivem situações parecidas. Então, outros países do norte da África, outros países da África saariana e às vezes da África subsaariana e países também ao leste do que nós denominamos Oriente Médio, então que seria a região central da Ásia. E volta e meia eu vou falar também de países extremo-orientais. Para que a gente faça uma recordação do que diz a Florência Luna, hoje eu vou usar algumas fotografias de um fotógrafo brasileiro mundialmente conhecido, que é o Sebastião Salgado. Através das fotos dele, através dessas imagens, eu vou falar um pouquinho das vulnerabilidades para a gente entrar diretamente depois no texto da Donatella de Cesare. A pergunta que se encontra no slide anterior era assim: o que faz de um indivíduo, o que faz o indivíduo ser vulnerável? Como eu já tinha explicado na outra aula, para casar com essa, o fato, para a Florência Luna, o fato de um indivíduo, ser um sujeito humano, ser um cidadão, não faz dele exatamente vulnerável. Evidentemente, todos nós somos vulneráveis, como eu tinha explicado em algum momento da vida, mas alguns sujeitos são mais vulneráveis do que outros ou estão numa situação de vulnerabilidade. Então eu trouxe uma foto para vocês do Sebastião Salgado, dessa etnia brasileira, Corubo. E aí na foto nós temos um casal. Nós temos dois sujeitos dessa etnia que não são exatamente vulneráveis até que eles vivam uma situação de vulnerabilidade. Então, no Brasil, nós temos várias situações que fazem com que os indígenas brasileiros se tornem vulneráveis, principalmente quando a sua região, o seu local de nascimento, de cultivo, de vida, é invadido. Então, o indígena, por ser indígena, não é vulnerável. Ele se torna vulnerável à medida que ele fica à mercê de doenças, da invasão cultural que tenta levar uma religião que não é a dele, quando a sua terra é invadida e a floresta é devassada para a criação de gado ou plantação de soja, aí sim ele se torna um cidadão vulnerável. Isso ocorre em qualquer região do mundo. Então, como nós estamos falando do Oriente Médio, há lugares no Oriente Médio extremamente vulneráveis devido aos interesses internacionais. Um país que vive uma situação muito dramática de vulnerabilidade hoje é o Iêmen. Aqui nós temos um indígena da etnia Suruaha e ele está participando de um ritual bastante importante para essa etnia.
No caso, uma vez por ano, os indígenas eles levam um peso nas costas de mais de 700 quilos. Quando essas fotos surgiram, muitas pessoas pensaram, nossa, que horror, são índios escravizados. E não, o Sebastião Salgado tinha fotografado justamente essa etnia num dia de um festejo, que é o mais importante festejo da etnia deles. Então, como eu havia falado no slide anterior, os cidadãos ou sujeitos de uma determinada etnia, eles não estão vulneráveis até que eles sejam atacados. No slide anterior eu citei o exemplo do Iêmen, e seria interessante pensar em outros locais do Oriente Médio que também vivem uma situação de vulnerabilidade muito grande, já secular. O caso, por exemplo, do Líbano e hoje, fundamentalmente, o caso da Síria. O Sebastião Salgado ele fotografou etnias, grupos nos locais mais inóspitos do planeta. Então ele fotografou na Sibéria, ele fotografou na Groenlândia, ele fotografou no mais extremo que ele conseguiu chegar do Círculo Ártico, lugares da África, em que as etnias vivem muito bem. Elas já são adaptadas aos extremos da temperatura, etc. Então, do mesmo modo que ele fotografou pessoas morando em lugares da África em que a temperatura chega a 50 graus, ele também fotografou pessoas que vivem em locais gelados, em que a temperatura pode chegar a 50 graus negativos. O que acaba acontecendo é que muitos grupos eles têm o seu território invadido ou eles não têm território. Como nós estamos estudando o Oriente Médio, valeria lembrar de grupos que não são pequenos, que são grupos bastante grandes, e então eu gostaria que vocês pudessem ouvir ou assistir a aula sobre línguas, estou preparando a segunda, e lá eu falo, nessas aulas eu falo sobre alguns grupos que sofrem uma intervenção muito grande e grupos, por exemplo, que não têm lugar. Eles formam uma comunidade linguística, formam uma comunidade religiosa, mas eles não têm exatamente uma terra para chamar de sua. E nós temos grupos distintos no Oriente Médio, seja a questão dos drusos, seja a questão dos próprios armênios, grupos que não vivem no seu país, vivem nas fronteiras, grupos que moram na Turquia e eles são perseguidos até hoje pelo governo turco, grupos que vivem nas fronteiras do Oriente Médio e que a gente poderia também citar como exemplo. O caso dos chechenos, que são um grupo bastante desprezado e que sofrem bastante com preconceito em relação aos europeus. Então, nós temos assim, os grupos, eles podem ter uma vida muito boa nos seus locais de origem, mesmo que as condições de vida sejam muito ruins. Mas é a interferência de outros sujeitos que transforma essa vida em algo muito ruim, muito danoso, muito vulnerável. Eu gosto muito dessa foto. Sebastião Salgado fez uma foto, fez muitas fotos na antiga Serra Pelada. E lá ele foi fotografar a vida dos mineiros, principalmente brasileiros, a grande, vasta maioria de brasileiros que tinha ido procurar ouro nesse lugar chamado Serra Pelada e com os conflitos que houve nessa terra. Muitos povos na Terra vivem essas situações, seja na mineração, seja no plantio de determinadas folhagens, flores, folhas, que têm um interesse financeiro muito grande, por exemplo, na Europa. E muitas vezes essas plantações são ilegais. É o caso da maconha, é o caso da folha de coca, quando ela é utilizada para cocaína e não para uso tradicional do chá, que ocorre aqui na América do Sul em vários países, seja Bolívia, seja o norte da Argentina, seja o Peru, o Equador. Então nós temos situações em que o sujeito ele tem a sua terra invadida, a sua terra ela é de interesse de vários povos
E, no nosso caso em particular, como nós estudamos o Oriente Médio, não bastassem as guerras milenares que há no Oriente Médio, não bastassem as situações extremamente dramáticas e delicadas, culturais, religiosas, linguísticas do Oriente Médio, não bastassem os problemas que vários grupos étnicos têm entre si no Oriente Médio, há também a interferência de outros países, principalmente no período da colonização, do que nós chamamos de colonização. Nos slides posteriores eu vou falar um pouquinho da colonização para a gente lembrar o que foi esse período e o que ele trouxe para essa região do planeta. Aqui nós temos mais uma foto da Serra Pelada. Essa foto correu o mundo, ficou extremamente famosa. Ele fotografou um sujeito que, inclusive, quis ser fotografado. Vocês podem reparar que ele não enxerga de um olho. Ele está todo enlameado. O uso da água era muito comum na Serra Pelada para tirar a terra e procurar as pepitas. Então nós temos uma situação aí não só de vulnerabilidade, né, mas de extrema pobreza, extremo o uso da força física era bastante danosa à saúde dessas pessoas. Muitos deles se contaminaram com o mercúrio e outros metais pesados. Então nós temos essas situações também em países que são invadidos, não apenas no Oriente Médio, nem em outros lugares do mundo, mas também ali. As situações de vulnerabilidade, então, não ocorrem no Brasil, elas não ocorrem apenas com indígenas, elas ocorrem no mundo inteiro. Eu já citei para vocês que alguns conflitos mundo afora, eles não envolvem apenas cristãos e muçulmanos, eles envolvem membros de outras religiões, eles envolvem membros de outras etnias, de outros grupos, seja na África, seja no Sudoeste Asiático, e com menos frequência em outros lugares do planeta. Então, nós temos uma situação, para quem estuda relações internacionais, é bastante importante que a gente mergulhe nessas situações socioculturais, históricas e tenha um entendimento bastante profundo para que realmente a gente possa compreender o que se passa em cada lugar e para que a gente possa trazer respostas específicas para cada lugar. Cada lugar vive as suas próprias guerras, cada lugar vive as suas próprias buscas, cada lugar vive as suas próprias tensões e a interferência internacional, em vez de ajudar, ela atrapalha muito. Aqui, por exemplo, nós temos uma foto do Kuwait, tirada também pelo Sebastião Salgado, no período de pós-guerra. Poucos foram os fotógrafos que tiveram a coragem de ir até o Kuwait no pós-guerra. Um dos países invasores do Kuwait colocou fogo em vários campos de petróleo kuwaitianos e como o petróleo é altamente inflamável e como as jazidas de petróleo kuwaitianas são muito ricas, as chamas eram grandes, altas, chegavam a temperaturas muito absurdas e eram muito difíceis de serem minimizadas ou mesmo de serem extintas. Então houve uma união de diversos países que levaram a sua tecnologia para lá, inclusive o Brasil, que mandou muitos brasileiros que, trabalham na Petrobras, para que isso fosse consertado, para que houvesse uma solução para esse problema. Então, eu trouxe essa foto para lembrar que, mesmo países muito ricos, como o Kuwait, eles não estão imunes à guerra. E quando eles são invadidos, obviamente, o primeiro a sofrer nessas condições é o próprio povo, que não tem, às vezes, arma para se defender. E mesmo que tivesse armas para se defender, eu não vou lutar contra uma potência estrangeira. O Kuwait não apenas está numa situação geográfica muito problemática ou de muito interesse para povos, para países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, como eles são um dos grandes fornecedores de petróleo. Como o petróleo ainda é um material de extremo interesse financeiro no mundo inteiro, a invasão do Kuwait, a guerra do Kuwait foi um problema que quase se transforma numa terceira guerra mundial.
Então, obviamente, como não poderia deixar de ser, as pessoas mais vulneráveis são aquelas que mais sofrerão, por exemplo, no caso de uma guerra. Aí você tem a foto de dois brasileiros, provavelmente muito pobres, até porque vivem numa situação de extrema pobreza, como vocês podem ver. E é muito possível, é muito provável que quando vocês visitem, se vocês já não visitaram, quando vocês forem visitar países como os Emirados Árabes, Omã, ou mesmo o Irã, isso não fique tão claro, porque o que a gente vê desses países, geralmente quando a gente chega a esses países, não é a situação de extrema pobreza das pessoas que vivem lá. Isso acontece também com países europeus ou países africanos que já têm uma situação um pouco melhor, caso da África do Sul. Quem visita a cidade do Cabo tem uma visão completamente diferente daquilo que o país é de fato. E se você visita os Emirados Árabes, você vai ter uma sensação de que você está numa Disneylândia muito rica. Mas basta fuçar um pouquinho, procurar um pouquinho, que você vai encontrar grupos extremamente vulneráveis também nesses países, principalmente o caso dos estrangeiros que vão trabalhar lá e, em particular, os estrangeiros que vão trabalhar na construção civil. Então, não dá para fechar os olhos para essas comunidades que vivem numa situação precária muito, muito grande. Eles são um pouco escondidos, assim como se faz no Brasil também. Eles ficam escondidos em alguns locais, nem muito não muito fáceis de serem localizados. Nas fotos seguintes, vocês vão encontrar pessoas do mundo inteiro. Então, vocês vão encontrar uma pessoa idosa, vocês vão encontrar uma criança africana, vocês vão encontrar, por exemplo, indígenas brasileiros, vocês vão encontrar uma criança de um país balcânico. Ninguém, nenhuma pessoa é imune à guerra. Então, para o estudante de relações internacionais e para aquele profissional que vai trabalhar com isso, é importante ter isso em mente. Mesmo nos períodos de riqueza, mesmo nos períodos de crescimento, mesmo nos países que vivem uma situação de crescimento anual grande, que tem o PIB tranquilo, que tem uma situação econômica ok, a vulnerabilidade ela ocorre, porque como nós vimos na Florescia Luna, a vulnerabilidade ela não é inerente ao sujeito, mas ela pode ocorrer numa situação, por exemplo, de guerra. Eu vou permitir que as fotos corram sozinhas e na sequência eu vou começar, vou introduzir o pensamento da Donatella de Cesare. Para que a gente entenda o texto da Donatella de Cesare, eu vou ter que fazer uma recordação com vocês sobre alguns pontos importantes sem os quais talvez a gente não tenha o entendimento do texto dela e tampouco a razão pela qual nós estamos estudando essa autora em particular, que é justamente a Donatella de Cesare. Bem, aqui agora nós começamos a discussão sobre a obra Terror e Modernidade da Donatella de Cesare, da qual vocês têm um capítulo. Nessa obra, essa teórica italiana, ela parte de alguns pressupostos para verificar até onde nós podemos dizer que eles são verdadeiros ou que eles são falsos. Então, ela percebe que, ora se diz que o terrorismo como se diz normalmente terrorismo. Por enquanto eu não vou falar exatamente o que seria esse terrorismo. Mas como a televisão mostra, como a revista Veja mostraria, ou como um jornal como o Financial Times falaria, terrorismo. Algumas pessoas dizem que o terrorismo ele é um fruto direto das relações da modernidade. E outras pessoas diriam justamente o contrário, que o terrorismo, como se vê hoje, ele não tem nenhuma relação com as diretrizes que o mundo moderno, o mundo chamado moderno, construiu para si.
a autora vai mostrar que isso não é bem assim, que o terrorismo que nós vemos hoje, ele tem raízes muito mais antigas do que a gente pensa, muito mais antigas do que a própria ideia de um mundo, de um universo, ou de um acidente moderno, ou de um acidente pós-moderno. Outra questão que a autora vai se debruçar sobre é a soberania das nações, e ela vai questionar até que ponto que os movimentos ditos terroristas eles não são uma resposta à invasão da sua soberania. Outro ponto interessante da obra dela, ela vai comparar os casos chamados terrorismo, feitos, por exemplo, a partir de grupos chamados terroristas, como Al-Qaeda, o Boko Haram, comparando-os com situações que ocorrem no próprio seio, no próprio universo do mundo ocidental, seja nos Estados Unidos, seja em território europeu e em outros lugares também. Ela vai discutir todas essas questões frente a uma situação da qual nós não podemos fugir, que é o capitalismo tardio. Então, para ela, todas essas situações que têm ocorrido agora, seja aquele terrorismo que a mídia lança para principalmente o Oriente Médio, dizendo que aquilo é um fruto das relações médio-orientais e nunca das relações ocidentais, seja o fruto de uma situação que ocorre dentro do próprio país, para essa autora, tudo isso que tem ocorrido nos últimos anos, nas últimas décadas, é fruto do neoliberalismo. E ela defende essa tese no seu livro. Eu trouxe esse livro da Donatella de César e não exatamente para você concordar com ela. Você pode discordar dela, mas o livro dela é um dos mais recentes e é um dos mais brilhantes ensaios sobre terror e modernidade na atualidade. E agora, para quem não lê italiano, ele tem essa tradução em português. Se alguém precisar, eu mando direitinho os dados. Bom, o primeiro passo para fazer uma leitura do livro da Donatella de César é pensar no período do colonialismo, no período colonial. Olha, pela divisão clássica da história, por uma divisão antiga da história, nós temos lá o tempo antigo, nós temos a Idade Média, depois a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Falando da Idade Moderna, que é o período pós-Idade Média, então nós teríamos o começo de um período moderno, justamente no período das grandes navegações e das chamadas grandes descobertas. Esse período ele iria, então, de fins da Idade Média, quando principalmente os portugueses lançam suas naus ao mar e conseguem navegar por uma parte da África, depois eles conseguem circunnavegar todo o continente africano até chegar à Ásia, até vir aqui para as Américas, depois dos portugueses, espanhóis, holandeses, franceses, ingleses, enfim. E o período que nós chamamos de contemporâneo, ele começaria com a Revolução Francesa e, para alguns historiadores, com a Revolução Industrial. Essas marcas temporais, elas são bastante arbitrárias, não são todos os historiadores que lidam com elas, valeria lembrar. E o que a gente chama de nova história, que foi uma grande corrente do pensamento historiográfico do século XX, derrubou isso por terra e nós lidamos com essas idades de outra maneira. Mas nós continuamos utilizando esses períodos como uma ferramenta facilitadora. Ao falar de colonialismo e ao falar do período colonial, então, é muito importante que a gente tenha em mente essa saída dos portugueses ao mar, essa navegação que os portugueses conseguem fazer, primeiro em parte da África, depois na África toda, depois a conquista, vamos chamar de conquista dos portugueses aqui nas Américas e na Ásia também, onde eles edificaram algumas cidades que até hoje existem, como Goa, como Macau, enfim. Mas, assim, ao mesmo tempo, é muito importante que a gente tenha em mente que o período colonial, primeiro, ele tem meio milênio, ou seja, é um período bastante extenso, então não dá para a gente igualar todas as situações coloniais. E depois, em cada lugar em que houve colonialismo, em que houve colônias, principalmente colônias europeias,
não dá para a gente dizer que as colônias foram todas iguais. Então, seria bastante importante, bastante interessante que a gente pensasse que a colônia brasileira, que a colônia portuguesa aqui no Brasil, ela ocorreu de uma determinada maneira, que a colônia que ocorreu em Cuba ocorreu de uma maneira similar, mas também não exatamente igual a outras colônias espanholas, que as cidades fundadas ou que as cidades dominadas pelos portugueses na Ásia, na África, também não tiveram a mesma história. E seria interessante também que a gente pensar que o colonialismo ele terminou mais cedo em alguns lugares, mas ele continuou em outros lugares. Então, valeria lembrar que quando nós falamos em período colonial no Brasil, período colonial em Moçambique, período colonial no Caribe, período colonial, por exemplo, nas Filipinas ou na Indonésia, nós não estamos falando exatamente do mesmo período, das mesmas características do período colonial que ocorreu em lugares como a Índia, lugares como o Egito, lugares como o Líbano. Em particular, no Oriente Médio, nós vamos ter uma divisão europeia muito clara. Vocês já devem ter estudado isso em história. Se vocês não estudaram, seria interessante correr atrás. Se for o caso, a gente prepara uma outra aula extra sobre isso, para verificarmos quais potências europeias estiveram nessa região. Então, Egito, Líbia, Síria, Turquia, etc. Seria bastante interessante também a gente pensar, fundamentalmente, principalmente, na situação em particular da Turquia, que teve um governo extenso, que teve um governo que durou bastante tempo e que guerreou com diversas outras nações nessa região. E da mesma maneira, seria interessante a gente pensar numa presença inglesa nessa região e também numa presença francesa, principalmente, que ela vai se estender até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, vamos pensar em colonialismo, em países colônia? Sim, vamos pensar. Mas vamos pensar também que o colonialismo, então, não foi igual em todos os locais, ele não foi na mesma época também, embora nesse período que eu já tracei, mas que algumas colônias europeias elas se estenderam até o final da Segunda Grande Guerra. E no caso da África, alguns países sofreram com o colonialismo até meados dos anos 70, ou seja, há uma situação africana bastante recente quando nós falamos de um colonialismo, quando nós falamos de países que foram colonizados por europeus. Então nós temos alguns países que saíram na frente, como Portugal e Espanha. Portugal depois acaba perdendo grande parte do seu império, e nós temos o protagonismo de outros países, como os Países Baixos, hoje Holanda, a Bélgica, a própria Itália, nós temos a França, e depois nós temos uma presença extremamente potente, forte da Inglaterra, que perdurou até a Segunda Guerra Mundial. Depois nós temos a situação dos Estados Unidos, que não tiveram exatamente colônias, mas que assumiram esse papel de uma presença inglesa em vários locais do mundo. E nós temos ainda resquícios de uma presença portuguesa, francesa, belga em alguns países, em particular da África. Tanto que, em alguns locais da África, as línguas francesa e inglesa ainda são línguas oficiais, e não é incomum no Oriente Médio você encontrar ainda famílias que falam francês ou falam inglês por decorrência dessa presença francesa, inglesa, depois americana nesses locais. O número é cada vez menor, mas eles ainda existem. Bom, a palavra é autoexplicativa, pós-colonialismo seria uma época posterior ao colonialismo, mas também não é tão simples assim. Até porque eu já expliquei que o colonialismo ele não ocorreu de forma igualitária, de forma igual, na mesma época e do mesmo jeito nos diferentes locais do mundo. Cada local do mundo teve a presença de um colonizador, teve uma forma de governo desse colonizador e teve também suas características particulares que se mesclaram com a presença desse colonizador. E hoje nós falamos também em pós-colonialismo, pensando numa política, principalmente, fundamentalmente econômica, que não é a presença física do colonizador no país colonizado, mas é a sua presença na forma de produtos, na sua presença na forma de bancos, na sua presença na forma de uma força política,
na sua presença também em relação às trocas comerciais que são feitas com esses países, com as negociações que são feitas com esses países colonizados. E o pós-colonialismo, ele então é uma corrente de práticas, uma corrente de discursos bastante complexa que também não é possível dizer o pós-colonialismo começou aqui e terminou ali ou ainda continua. Ele tem suas diversas facetas mundo afora. Mas é muito importante que a gente pense no pós-colonialismo como a continuidade de uma presença do colonizador. Não é possível pensar, então, que após o término da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve uma debandada e houve um afastamento total e restrito da França, da Inglaterra, da Bélgica, da Holanda, dos países colonizados no Oriente Médio. Muito pelo contrário. E mesmo após a saída, vamos supor, vamos falar dos ingleses em particular dessa região, houve a presença maciça dos americanos. E ocorreu também que, da passagem do século XIX para o XX, e de uma maneira muito mais forte depois, principalmente por conta da indústria automobilística e da indústria que manufatura derivados de petróleo, o Oriente Médio ele passou a ter um interesse muito grande por determinadas nações que mantiveram a sua presença lá. Para que vocês tenham uma pequena ideia da relevância da presença americana, por exemplo, no Oriente Médio, valeria lembrar o caso da Arábia Saudita. Os números não são exatamente fechados, mas calcula-se que de 30% a 40% de todo o dinheiro que percorre os negócios realizados em Nova York seja dinheiro que seja oriundo de petrodólares sauditas. Então, a importância da Arábia Saudita para os americanos é bastante grande, e até por ser também uma região estratégica para os americanos. Valeria lembrar também, claro, da situação de Israel, que foi um país implantado depois da Segunda Guerra Mundial. Não vou discutir essa questão agora, para quem acredita nisso, ou para quem defende o Estado de Israel lá, mas nós temos uma presença de um Estado no seio de uma organização, de uma situação cultural, linguística, muito complicada. Mas a presença desse país lá é de extremo interesse para os americanos até hoje. Então nós vamos ter no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, uma situação pós-colonial no Oriente Médio bastante delicada e que vai ser uma presença pós-colonial muito diferente da que ocorre em países africanos, caribenhos, sul-americanos e do sudeste asiático também. Uma outra questão que apareceu muito recentemente foi a questão do decolonialismo e do descolonialismo. São duas palavras utilizadas bastante nas discussões atuais. Essa autora vai trabalhar com elas e seria o caso de você procurar essas diferenças. O que é o descolonialismo, o que seria o decolonialismo e também se haveria uma diferença entre elas. Basicamente, nós falamos em descolonialismo quando nós pensamos numa situação de países colonizados que precisam se libertar das amarras do seu colonizador. Então, o Brasil foi um país colonizado por portugueses, né? Mas a situação aqui ela é diferente de países africanos que levaram a colonização até os anos 70 do século passado. E nós temos locais no mundo em que a presença do colonizador foi tão forte que ela deixou marcas muito sangrentas, marcas muito profundas, e que até hoje provocam situações muito conflitantes e conflituosas, o caso da África do Sul. Então, essa autora, ela vai usar essa ideia de descolonialismo ou decolonialismo, não é das questões fundantes do livro dela, mas eu aconselho que vocês vão atrás. Se for o caso, a gente também volta a essa questão, basta perguntar, porque ela é importante para entender de onde parte a discussão da Donatella de Cesare. O que seria o descolonialismo ou decolonialismo no Líbano? O que seria o descolonialismo ou decolonialismo num país como o Iêmen, ou Omã, ou o Bahrein, ou os Emirados Árabes, né?
Então, e essa discussão eu nunca vi, por exemplo, sendo feita na Arábia Saudita. Talvez tenha algum estudioso lá que discute isso, mas eu não conheço. Seria interessante a gente também ter em mente que até meados dos anos 80, até os anos 90, se falava muito em aldeia global. E essa expressão, ela é uma expressão anterior ao globalismo. Mas ela era muito usada. E ela tem, até deixei um asterisco aí para vocês, porque ela tem sido cada vez menos usada. Então, se falava em aldeia global, principalmente para aqueles estudiosos que viam a tecnologia de uma maneira muito positiva. Nos anos 90 a gente teve, por exemplo, com o advento da internet, o crescimento cada vez maior da internet, do uso dos computadores, a gente teve alguns teóricos, como o Pierre Levy, que ainda usavam essa expressão aldeia global para pensar no mundo que teria uma conversação mais rápida, que a gente tem de fato, para certa parte da população, pelo menos, que a gente teria uma. Mas a ideia era muito positiva e errônea, né? Porque isso não aconteceu. A ideia de que o mundo seria mais civilizado e haveria mais trocas e que essas trocas fossem mais produtivas. E parece que o tiro saiu pela culatra, né? Parece que o mundo não caminhou para esse lado. A gente teve situações dramáticas de países que viveram momentos muito horríveis, o caso de países que foram invadidos pelos russos, depois pelos americanos e tiveram guerras internas lá. Nós tivemos situações de países que não conseguiram entrar nessa tecnologia e continuaram com uma pobreza extrema, o caso do Iêmen, o caso da Etiópia, da Eritreia. Então a ideia de uma aldeia global não deu muito certo e talvez por isso essa expressão tenha sido cada vez menos utilizada. Mas se vocês encontrarem, vão saber que é uma expressão lá dessas décadas, 70, 80, meados dos anos 90. O país de que eu falava, que foi invadido pelos russos, depois pelos americanos, foi o Afeganistão. Mas hoje nós preferimos essa expressão aí que é mundo globalizado. O mundo globalizado não é exatamente aquela aldeia global de que eu falava antes, mas é um mundo que tem através da tecnologia, um contato mais rápido mesmo. Então nós não, hoje nós falamos de uma primavera árabe que teve um resultado muito interessante vindo da rede, ou das grandes redes. Nós temos as bolsas cada vez mais casadas, então cai a bolsa lá em Hong Kong, logo em seguida caem as bolsas também europeias, no Brasil, nos Estados Unidos. Nós temos uma situação assim. Porém, o mundo globalizado, valeria lembrar, ele não é um mundo totalmente plugged. Valeria lembrar que, mesmo em países extremamente ricos como os americanos, metade da população, e quando eu falo em metade da população americana, estou falando de 150 milhões de pessoas ou mais que se dizem unplugged, porque não gostam da tecnologia, não usam exatamente a tecnologia, não acreditam nela ou têm medo dela. Então, pensar no mundo globalizado hoje é pensar nesse mundo que, ao mesmo tempo que pode ocorrer uma primavera árabe, ele é um mundo também que muitas pessoas não gostam da tecnologia, porque acham que ela é inconveniente, ela é invasiva, etc. Ou ela é perigosa, como ela tem mostrado ser mesmo. Só para vocês terem uma ideia, o mundo conta hoje, a internet tem hoje mais de 300 milhões de sites pornográficos. E o problema é a pornografia? Não, não é. O problema não é a pornografia. O problema é quando os sites que utilizam elementos da pornografia são sites pedófilos ou que investem na agressão contra a mulher, contra LGBTs, e é aí que mora o problema. Então, pensar no mundo globalizado, numa aldeia global, é também ter um pé atrás em relação ao que ele trouxe de benéfico para as populações.
Então vamos pensar em algumas expressões que surgem nas discussões pós-modernidade, hipermodernidade, mundo líquido. Então nós temos o seguinte, lá pelos anos 30 do século passado, 20, 30 do século passado, o Walter Benjamin ele já tinha reparado que o mundo moderno não era exatamente aquele mundo que as pessoas tinham pensado de acordo com os princípios da Revolução Francesa. Eu não vou tentar aqui construir uma corrente de elos muito lógica, mas eu só queria colocar alguns autores para vocês que se vocês conhecem muito bem, se vocês não conhecem, vocês podem ir atrás. Então, se nos anos 20, 30 do século passado, Benjamin já tinha observado que o mundo não era exatamente aquele mundo que os primeiros modernos tinham pensado, e uma das questões que ele vai discutir é justamente a época da reprodutibilidade técnica, lá pelos anos 70, um francês chamado Francis Lyotard, ele lança um livro no qual ele fala que nós não vivíamos mais um mundo moderno, nós já vivíamos um mundo de uma pós-modernidade. Porque para ele, as grandes questões, as grandes tensões do mundo moderno, elas tinham ficado para trás com o advento de outras situações, nós já teríamos outras narrativas. E valeria lembrar o fim da Segunda Guerra Mundial, o ataque a Hiroshima e Nagasaki, a Guerra Fria, depois nós tivemos a chegada do homem à Lua, a corrida espacial. Um pouco depois do lançamento do livro do Lyotard, nós tivemos a queda da Cortina de Ferro, a queda do Muro de Berlim. Nós tivemos o advento do que se chamava de tigres asiáticos, que não deu certo. Nós tivemos outras situações um pouco posteriores que valeria citar. Por exemplo, o Francis Fukuyama, lá pelos anos 90, ele lança um livro chamado Fim da História, em que ele vai dizer que com a queda do Muro de Berlim, da Cortina de Ferro, etc., com a quebra da União Soviética, etc., ele diz o seguinte, que o mundo, que a história acabou, e que a partir dali um outro universo se construiria. Então, há vários autores que lidam com essas questões todas, pós-modernidade, hipermodernidade, mundo líquido, que é uma expressão cunhada pelo filósofo de origem polonesa Zygmunt Bauman. Nós tivemos lá pelos anos 90, 2000 e até hoje textos do Lipovetsky em que ele fala de um mundo hipermoderno, que nós levamos ao extremo as questões da modernidade, essas tensões chegaram a extremos principalmente por conta do mercado de consumo, pelo consumo desenfreado. Então nós tivemos diversos autores que lidam com todas essas questões e outros nomes que vocês já devem ter ouvido por aí. É muito difícil colocar todos esses autores num balaio só, numa bacia só, e dizer que eles estão falando a mesma coisa, eles não estão falando a mesma coisa, mas eles têm se debruçado por objetos comuns. Então, para que a gente tenha um entendimento do que tem acontecido no mundo da atualidade, para que a gente tenha um entendimento mais profundo do que tem acontecido no Oriente Médio, e para que a gente tenha um conhecimento mais profundo do que tem acontecido com o que nós chamamos de terrorismo e das grandes tensões que têm ocorrido nessa região do planeta em relação ao que nós chamamos de Ocidente, é muito importante que a gente tenha em mente que esses autores todos estão falando de pós-modernidade, hipermodernidade, mundo líquido e capitalismo tardio, neocapitalismo, etc. Então, tenha em mente essas expressões, porque elas vão ser utilizadas na hora de você ler uma autora como a Donatella de Cesare. Essa questão ela não é exatamente pacificada, mas aí vocês têm, o próximo item é capitalismo e capitalismo tardio. Alguns autores veem o seguinte, no advento da Revolução Industrial, pós-Revolução Francesa, no advento da Revolução Industrial, nós tínhamos uma determinada relação chamada capitalista, entre a fabricação de um produto, a venda desse produto,
para onde vai esse dinheiro, quem que compra esse produto, quem produz esse produto, quem compra esse produto, e depois o dinheiro volta em um determinado ciclo. E para alguns autores nós estamos já numa situação diversa, porque hoje nós falamos em Bitcoin, nós falamos já num dinheiro de plástico, que é o cartão, nós falamos em outras relações de consumo, de compra, venda, etc., que não são exatamente aquelas do final do século XVIII, principalmente século XIX e começo do século XX, quando surge lá o Fordismo. E nós teríamos outras relações de um novo capitalismo, mas que tem as raízes ali e que não mudou tanto. Até porque a gente continua numa situação muito dramática do mundo capitalista, que é o seguinte: quem fabrica uma coisa não é dono dela. Ele tem um salário para fabricá-la, quando ele tem, inclusive. Então nós temos uma situação aí que é de um capitalismo tardio, em que grandes empresas elas são donas de grande parte do que é produzido, consumido, etc. Então você tem hoje na mão de menos de 1% da população mundial quase toda a riqueza do planeta. E o resto fica para os restantes 7 bilhões. Isso, como eu falei, não é pacificado. Se você quiser investigar um pouquinho melhor, seria legal ler alguns autores como Piketty, que ele fala bem desse assunto. Aconselho a leitura dele. Aí você tem outras duas expressões, o liberalismo, que é uma corrente econômica, e o neoliberalismo. Valeria ter em mente, né, por exemplo, o governo da Margaret Thatcher, o governo do Ronald Reagan, para a gente pensar no liberalismo. Seria interessante a gente pensar hoje no penúltimo governo, no mais recente governo da Argentina, pensar no neoliberalismo, ou aqui no governo brasileiro, nas tentativas que o governo brasileiro, frustradas que teve de implantar uma economia que neoliberal. E o que essa economia liberalista e o neoliberalista ela carrega consigo? Várias coisas, né, gente? Achatamento salarial, uma minimização da presença dos sindicatos, uma releitura de leis trabalhistas, em alguns países se pensa na redução da carga de trabalho, mas com alguns impactos sociais muito grandes, na interferência do Estado na economia, na própria presença do Estado na economia, no fato de ter empresas que são do governo ou não, são particulares, quem vai cuidar da saúde pública, se vai haver uma saúde pública, se é o governo que vai cuidar disso. São todas ações que dizem respeito a liberalismo, neoliberalismo e outras políticas econômicas. Seria interessante também que, se você já leu sobre isso, que bom, você vai ter um entendimento, creio que melhor da Donatella de César, inclusive ter um entendimento melhor do que tem ocorrido no Oriente Médio. Se você não tem leitura sobre essas questões, fale comigo, se for o caso a gente prepara uma aula, ou você pode falar comigo pelo WhatsApp, eu mando para você áudios explicativos sobre quaisquer um desses pontos que você está vendo nesse slide agora. Colonialismo, pós-colonialismo, decolonialismo, aldeia global, mundo globalizado, pós-modernidade, capitalismo, capitalismo tardio, liberalismo, neoliberalismo. Agora a gente adentra o texto da Donatella de César. Na época da Guerra Fria era muito comum, quase todos os dias do ano a gente acordava pensando que o mundo ia acabar e que ia começar uma terceira guerra mundial. E houve diversas situações assim, antes de eu nascer, enquanto eu era criança, depois, quando eu era adolescente, houve várias situações que nós pensávamos que realmente ia ser deflagrada uma guerra mundial e que o mundo ia acabar. Houve essa situação na Guerra do Vietnã, houve essa situação no episódio conhecido lá como os mísseis de Cuba, houve essa situação em vários locais do planeta. E até hoje nós temos esse medo mesmo. Então houve esse medo na guerra do Kuwait, havia esse medo de uma forma muito profunda na guerra do Irã e do Iraque, houve esse medo quando, nas diversas vezes que o Afeganistão foi invadido.
Mas principalmente esse medo houve quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Eu lembro que eu trabalhava na televisão e quando eu cheguei na redação da TV, o segundo avião estava batendo na segunda torre. Foi exatamente nesse momento. E foi um momento de pânico. A gente achou que parecia que o mundo estava acabando e que a partir dali haveria realmente uma guerra mundial. Acabou que esse conflito mundial não ocorreu, mas o termo Terceira Guerra Mundial ele ainda continua na nossa cabeça, até porque nós sabemos que nós temos um arsenal atômico muito grande, nós temos líderes amalucados mundo afora, por exemplo, na Coreia do Norte, nós temos situações de tensões em diversas partes do planeta. Já comentei com vocês, acho que desde a primeira aula, que nós temos, geralmente, pelo menos 200 conflitos ocorrendo simultaneamente em diversas partes do planeta, conflitos mesmo, conflitos armados de diferentes tamanhos, embora às vezes a gente não saiba exatamente quais são esses conflitos, onde eles ocorrem, até porque a mídia não dá conta de abarcá-los. E a mídia se preocupa com situações mais específicas aqui e ali, principalmente no Oriente Médio. A autora, a Donatella de Cesare, ela parte da seguinte pergunta: seria o caso de a gente falar de uma terceira guerra mundial hoje, ou a gente falar da primeira guerra global? E ela defende, vocês podem ler no texto dela, quem quiser, por favor, leia o livro todo, ela defende a ideia que seria mais interessante a gente falar de uma primeira guerra global. Até porque, quando a gente fala numa guerra global, a gente não está pensando naquele conflito armado em que dois exércitos vão combater numa determinada região, ou que um país vai invadir o outro jogando bombas, ou que vai ser lançado um míssil e vai destruir a cidade de Nova York, ou vai destruir o Dubai. E nós falamos de uma guerra global que ela abrange outras maneiras de essa guerra acontecer. Por exemplo, com recursos econômicos e com recursos dados, ferramentas dadas pelo mercado econômico mundial global. Há um slide atrás, ou dois slides atrás, eu dei o exemplo justamente das grandes, de corporações financeiras e também das bolsas. E valeria a pena também pensar nas grandes redes mundiais que dominam a produção de um artefato ou na produção de algum objeto, seja roupa, seja o manuseio do lítio, seja a fabricação de celulares, de carros, foguetes, ou uma das grandes brigas que talvez ocorra e não vai demorar muito, que é a briga pela água. Na esteira dessa discussão, ela continua. Ela fala em guerra ao terror, como a mídia gosta de usar, e a mídia é um grande facilitador desses lugares comuns, ou a gente deveria falar em avanço do capital? Valeria pensar em algumas grandes empresas mundiais, o caso da HSBC, o caso do Santander, ou o caso da Zara, que hoje é a maior empresa do mundo no fabrico de roupas. O dono da Zara não ficou trilionário à toa. O dono da Zara faz o seguinte: ele tem olheiros no mundo todo que verificam o que as pessoas estão usando. Ele espera que grandes marcas façam determinados modelos, determinado design, determinada modelagem que vão ser vendidos no mundo todo. Ele pega esse conhecimento, fabrica isso. Então o design da Zara é bom. Ele fabrica isso com material muito ruim, porque o material da Zara é muito ruim. Ele fabrica isso pagando salários extremamente pequenos para populações de países extremamente pobres, principalmente no Sudeste Asiático, na China, na África, e mesmo em países que fazem parte das fronteiras da Europa ou que estão na Europa. Quer ver um exemplo onde a Zara atua e de uma maneira bastante incisiva? A Romênia. Então nós vamos ter
o capital avançando de uma maneira bastante faminta no mundo inteiro. As roupas da Zara você vai encontrar em quase qualquer lugar do planeta. E se você pensar que uma marca como a Nike, quando ela fabrica um. Vamos pensar num short, que é a coisa mais comum que a Nike pode fazer, numa bermuda. Que o valor em dólar para a Nike fabricar esse short pode ser negativo, você pode pensar no quanto essa empresa ganha quando ela vende esse short, quando ela vende essa peça de roupa aqui no Brasil por R$ 200. Então nós temos o avanço do capital, ele nunca foi tão agressivo e tão faminto quanto agora. Por isso que alguns autores, como eu falei antes, preferem não pensar em capitalismo, mas pensar em capitalismo tardio. Preferem pensar não em liberalismo, mas em neoliberalismo. Como nós estamos estudando o Oriente Médio, valeria ter em mente nos interesses financeiros que as nações ocidentais têm no Oriente Médio, ainda em relação ao petróleo. Os países do Oriente Médio, você pode visitar qualquer um deles, eu já visitei vários, em todos eles é o mesmo discurso. Qual é o grande medo desses países na atualidade? Todos eles sabem que as suas jazidas de petróleo e de gás, elas vão acabar em pouco tempo. Eu queria dar um exemplo para vocês disso. O país conhecido como Bahrein, que é um dos menores países e um dos mais problemáticos países dessa região, porque ele tem uma pobreza, ele é rico, mas ele tem uma pobreza que eu vou explicar qual que é. Assim, a região é desértica, ele não tem muita variedade de vegetação, não tem muito território para plantio, etc. O que acontece no Bahrein? Lá, o governo do Bahrein diz que é muito provável que em 20 anos, gente, olha, 20 anos é pouco tempo, em 20 anos as jazidas não vão existir mais. Então, países como Bahrein, os Emirados Árabes, mesmo Oman, precisam encontrar novos recursos para que eles possam sobreviver e sobreviver bem e nessa medida de crescimento que eles têm tido nas últimas décadas. Então, só para vocês terem uma ideia, que com o avanço do capital no que nós chamamos de neoliberalismo e capitalismo tardio, evidentemente que essa região do mundo vai sofrer bastante. Então, os países que já não têm mais o que os governos ocidentais querem, eles vão ficar à mercê dos seus próprios recursos. Se eles não encontrarem saídas para isso, eles vão acabar numa pobreza extrema. Outros países dessa região, no caso do Líbano e da Síria, foram deixados à mercê também. As grandes questões atuais desses países dizem respeito a problemas muito internos deles. E, assim, e com o advento também da tecnologia, o que lá atrás a gente chamou não de aldeia global, mas de globalismo, países que eram considerados extremamente estratégicos, por exemplo, para os Estados Unidos e seus aliados, principalmente a Inglaterra, eles deixaram de ser. Porque com a tecnologia, os americanos, por exemplo, eles não precisam exatamente manter uma tropa num país do outro lado do planeta ou a 8.000 quilômetros de distância da sua capital, porque eles podem alcançar países inimigos de uma forma muito mais rápida com drones, aviões, etc. Então, é uma região que sempre sofreu com a presença do colonizador e hoje eles foram esquecidos. E há um grande trauma nesses países por conta dessa presença do colonizador que os deixou para trás. Então, quando vocês visitarem esses países, conversem com as pessoas que vocês puderem, né? E nem todo país é possível fazer isso, para que vocês verifiquem qual que é o sentimento que se tem em relação à presença do colonizador lá. Então, partindo dessas questões já levantadas nos outros slides, e já creio que a grande maioria é sabida por vocês, a pergunta que a Donatella de César faz nesse livro é: o correto, o adequado seria falar em terroristas? Não, acho que a
a ideia de um terror, né? Mas o ideal seria falar de terroristas ou de uma reação ao Império Ocidental e esse avanço desenfreado do capitalismo, do neocapitalismo ou do capitalismo tardio. Outra questão que aparece é assim: se vamos falar em terroristas, que é aquele sujeito que vai e explode um bar, uma boate, ou que sai atirando nas pessoas, ou esfaqueando as pessoas, ou que joga um caminhão em cima das pessoas em cidades ocidentais, seria adequado e correto falar também em terrorismo para aquelas ações, aquelas situações que ocorrem nos próprios territórios de países ditos ocidentais e que não são feitos por pessoas dessas comunidades do Oriente Médio? O que seria adequado para a gente utilizar como vocabulário? Se você for a um livro de geografia escolar, ou se você for a Wikipedia, se você for verificar algumas fontes de geografia, talvez você encontre essa situação que você está vendo nesse slide. Então, essa região é arbitrariamente denominada Oriente Médio. No extremo oeste nós temos as divisas aí da Turquia com a Europa, no extremo leste as divisas do Irã com o Afeganistão e outros países. Do lado de cá, abaixo, a gente tem o Golfo Pérsico, o Golfo de Omã. Mas olhando desse jeito, quando a gente fala em Oriente Médio e verifica uma situação geográfica com limites geográficos dados por coordenadas e coordenadas, ou quando nós pensamos assim, em limites políticos, nós temos isso daí. Então parece que a situação é simples, mas ela não é. Como eu já falei lá na aula sobre idiomas, a gente tem uma variedade tão grande de idiomas nessa região, por exemplo, e por consequência também temos uma variedade cultural, que lá nas fronteiras da Turquia se fala búlgaro. Lá no sul de Omã se falam línguas que nem são do ramo camito-semita, do qual faz parte o árabe. No Irã, o Irã é um dos países mais antigos do mundo. Disse que o Irã tem 5.000 anos de história. Ali, entre o Irã e o Iraque, a gente também tem sítios arqueológicos que são dos mais antigos do planeta. Na região sul do Irã, indo para a Índia, você tem uma civilização ali, que é a civilização do Vale do Indo, que é uma das mais antigas do planeta, que sequer é estudada nos livros escolares, é muito raro, inclusive ela ser citada. E nós temos, por exemplo, a situação muito curiosa da ilha de Chipre, e também nós temos ali, em Israel, nós temos nada mais, nada menos do que uma das mais importantes cidades para diversos grupos étnicos e religiosos, que é a cidade de Jerusalém. Então, a diversidade étnico-religiosa, cultural desses lugares é bastante grande. Então, todo cuidado é pouco na hora de nós estudarmos essa região do planeta e verificarmos também se é correto dizer que qualquer situação de violência que ocorra nesses lugares é terror e é terrorismo. Então, quando a gente verifica um mapa igual ao do slide anterior, talvez lá para aquele aluno do ensino médio, ou mesmo para quem do ensino superior que não estudou muito história, e infelizmente a história dessa região realmente não é muito vista, nem no ensino médio nem no ensino superior, ele não tenha em mente os limites aí do Oriente Médio. Lá, por exemplo, nós não temos o Mar Vermelho. Nós não temos aí a proximidade de Omã com a Índia, o Paquistão. Nós não temos em mente que o Turcomenistão ele tem uma fronteira grande com o Irã, o Azerbaijão e mesmo o Paquistão, e que nas fronteiras desses países as culturas elas se mesclam. Outra situação que nós não conseguimos enxergar muito bem é assim, eu já comentei com vocês numa das aulas. A última vez que eu estive em Omã, nos Emirados Árabes e no Bahrein, os jornais locais falavam muito do Brasil, porque a última vez que eu estive lá era no começo do governo atual, no governo eleito na última eleição.
e eles estavam muito infelizes com a posição do governo brasileiro em relação à embaixada do Brasil, que é em Tel Aviv, e com a possibilidade dela se mudar para Jerusalém. E esses países estavam dizendo que a bola da vez para eles seria a Índia. E, ao falar da Índia, eles falavam justamente da proximidade física que há entre eles e a Índia. Imagina um navio que sai da Índia, dessa costa oriental da Índia, e que vai até os portos de Oman, Abu Dhabi, Dubai, do Bahrein, do Kuwait, e passando ali pelo Estreito de Hormuz, e os navios, né, que saem do Brasil e vão levar mercadorias até essa região. Seria muito mais barato para eles. Outra situação que eles tinham comentado é que os produtos indianos eram mais baratos, porque lá a mão de obra também era mais barata do que aqui. Então nós temos uma situação aí bastante complicada, e ao falar da situação política dessa região, não dá para deixar de lado, obviamente, a situação econômica. Do lado do Mediterrâneo, nós vamos ter uma presença milenar, uma presença secular e uma presença nas últimas décadas de países ocidentais também muito forte. Então não dá para a gente deixar isso de lado quando a gente estuda as situações dessa região. Não dá para dizer que todas as pessoas que moram nessa região são pessoas iguais, gente. Como eu já falei nas aulas de línguas e como eu vou explicar melhor na aula de religião, as pessoas são diferentes. Têm culturas diferentes, têm visões de mundo diferentes, têm desejos diferentes, tudo é muito diverso. Nós estamos falando de uma região do mundo, do planeta, que é um dos berços da civilização. E desde o nascimento das grandes civilizações que ali existiram, a leste do Oriente Médio, o Vale do Indo, no interior do Oriente Médio, as civilizações mesopotâmicas, o Egito, outras civilizações que viveram nessa região e fundaram cidades ali milenares, sejam cidades gregas, sejam cidades fenícias, sejam depois cidades árabes, sejam cidades turcas, nós temos uma diversidade muito grande. Uma das questões que essa autora traz e que a gente deve ter em mente é assim: a mídia ocidental, e muitas vezes o cinema ocidental, muitas vezes os próprios governos ocidentais, eles tratam todos os médio-orientais da mesma maneira, como se eles professassem a mesma fé, como se eles falassem a mesma língua, como se eles tivessem os mesmos desejos ou o mesmo ódio que eles têm em relação aos governos e aos países ocidentais. E não é isso que acontece. Quando você visita esses países, você vê justamente o contrário. Há uma abertura muito grande para produtos ocidentais, para as línguas ocidentais, para o cinema ocidental, para a moda ocidental. Então, em verdade, o que acaba acontecendo nesses lugares são minorias, inclusive, que vão lançar mão de armas ou vão ter uma reação bastante violenta em relação à própria presença do colonizador, que em grande parte das vezes não foi muito feliz. E eu poderia citar aqui vários casos de ataques que, por exemplo, americanos fizeram nessa região e que foram pavorosos, e não só nessa região, no norte da África também. Então, evidentemente que toda essa população, né, essa grande, esse grande número de pessoas que moram nessa região, eles não ficariam silenciosos em relação a essa violência toda que eles sofreram. Né? Então, vale a pena pensar nisso. Eu trouxe a foto dessa menina para vocês. Ela foi tirada num campo de refugiados da Síria. Muito provavelmente órfã, muito provavelmente teve a sua casa destruída, muito provavelmente esteja esperando comida, esteja esperando carinho, afeto, uma casa, etc. E são essas pessoas as mais vulneráveis, são essas pessoas que vão ter diversas camadas de vulnerabilidade e as que vão sofrer mais.
outra criança de um grupo de refugiados também na Síria. Acho que não preciso comentar nada. O olhar dela, a situação que ela está, já é o bastante. Uma outra criança, depois de um ataque, os ataques não são feitos só, entre aspas, né, com armas de fogo, bombas. Muitas vezes também são feitos com armas químicas, e isso ocorreu várias vezes na guerra do Irã e do Iraque, na invasão do Afeganistão, que geograficamente não faz parte do Oriente Médio, mas ocorreu também no norte da África, ocorreu em vários lugares assim. Para vocês terem uma ideia, semana passada faleceu uma jornalista que atuou muito no Líbano, na Palestina, e ela ficou famosa por fazer uma matéria sobre mulheres palestinas que têm câncer, mas que não podem fazer tratamento de câncer, elas acabam morrendo da doença por falta de tratamento. Não que elas pudessem. Elas poderiam sobreviver, grande parte delas, se houvesse tratamento. E por que elas não podem fazer o tratamento contra o câncer? Porque Israel embarga o tratamento de câncer dessas mulheres palestinas. Então isso já dá um pouquinho da situação tensa e desumana que há nessa região do planeta. Acho que dispensa mais comentários também. Se a Síria, o Líbano, essas regiões, principalmente a Síria atualmente, né, o Líbano também já passou por isso, vivem uma situação de guerra muito dramática, muito pavorosa, muito desumana. Tenham em mente o Iêmen. Essa criança, ela é iemenita. Ela está num campo de refugiados dentro do Iêmen. O Iêmen, pela sua própria localização geográfica, ele não tem conseguido levar a sua própria população. Os iemenitas não conseguem sair dali e ir para outro lugar. Eles não têm exatamente para onde fugir. Do lado oeste, eles têm a costa africana, que é um problema por si só, já tem os seus problemas de guerra, de fome, de miséria, etc. Inclusive de navios piratas. Não, Oman não aceita a entrada de iemenitas. Oman está numa outra fase de crescimento, embora seja o país da comunidade árabe local que seja o que está mais atrasado em relação ao crescimento econômico, etc., inclusive das cidades, enfim, o Oman não aceita os iemenitas. Eles não têm condições também de partir dali para a Índia, dali para o Irã, não há essa possibilidade. Então os iemenitas têm morrido de fome, assim como ocorreu na Etiópia, na Eritreia, e tem ocorrido também no Sudão do Sul, que não é uma região tão distante. Tudo isso por conta de embargos, etc. Então, tenha isso em mente, né, que grande parte do que a gente chama de terrorismo é uma reação em relação ao que esses povos têm sofrido já secularmente nessa região do planeta. Isso não deve ocorrer na Arábia Saudita, mas no Iêmen é uma realidade da maioria dos iemenitas. A primeira vez que eu conversei com vocês, principalmente com a turma da noite, fiz uma brincadeira, uma piada que talvez nem deveria ter feito, mas que é verdade. Muitas vezes eu viajo e, embora eu seja brasileiro, use roupas ocidentais, tenha passaporte brasileiro, muitas vezes eu sou barrado e a minha bagagem é revistada pelo formato do meu rosto, pela cor da minha pele, etc. Isso aconteceu da última vez que eu entrei em Portugal. Eu entrei pela Alemanha e não tive problema nenhum na Alemanha. Fui extremamente bem recebido na Alemanha, na Suíça. Mas quando eu peguei um voo e desci em Lisboa, isso aconteceu em Madrid também, eu fui barrado, eu fiquei 3 horas no aeroporto de Lisboa e dois policiais portugueses não acreditavam que eu fosse brasileiro.
achavam que eu fosse árabe, e inclusive um deles tentou falar em árabe comigo, mas eu exatamente não é a minha língua de proficiência. E demorou para que eu pudesse sair. Depois, claro, verificaram a minha mala, etc. E por que minha mala de mão também? E por que eu trouxe essa foto? Essa é uma cena de casamento, gente. Então esses homens aí estão celebrando um casamento. Por mais pobre, por mais terrível, por mais dramática que seja a situação no Líbano, na Palestina, na Síria, no Iêmen, mesmo em Omã, a vida continua. As pessoas continuam a sua vida. E daí não dá para dizer que todos esses rapazes aí da foto eles são terroristas, eles vão se explodir, vão matar as pessoas, ou que eles são vingativos, ou que eles são ignorantes, ou que eles são burros. Muito pelo contrário. Já comentei com vocês que grande parte da população desses lugares fala mais de um idioma, é estudada, ou é uma pessoa comum, torce por um time de futebol, gosta ou não do Pink Floyd, gosta ou não da Rihanna, assiste ou não filmes ou séries como La Casa de Papel ou outra série qualquer. São pessoas comuns. Alguns são islâmicos, alguns professam a fé no Islã, outros não, outros rezam diversas vezes ao dia, outros têm uma cultura mais árabe ou mais ocidental, e outros escutam The Blaze, que é um conjunto médio-oriental, uma banda, mas toca músicas eletrônicas. Então, são pessoas comuns, como em qualquer lugar do planeta. É o preconceito em relação a elas que faz com que elas sofram mais do que elas necessitam, deveriam sofrer ou mereciam mesmo. Aqui eu vou deixar para vocês procurarem. Vocês podem fazer uma procura rápida no Google, para quem não lembra, não conhece, quem que é esse sujeito aí, o Breivik, e o que, que ele fez na Suécia exatamente, qual foi a situação que ele fez lá. Pessoas como ele ou outras pessoas não são chamadas de terroristas. Inclusive há uma explicação da própria mídia de tentar um entendimento psicanalítico, sociológico, etc., para algumas pessoas que acabam fazendo a mesma coisa que um sujeito do mundo árabe ou que veio lá do Afeganistão, mas que morou no Iraque e que foi treinado por um grupo qualquer que tem um nome que vai aparecer na mídia. Isso não quer dizer que não haja realmente esses grupos, que não haja treinamento, que não haja terrorismo. Mas valeria lembrar, né, que muitos terroristas dessa região do planeta, ou que se refugiam em países vizinhos, no caso do Afeganistão, no caso do Paquistão, eles foram treinados inclusive por países ocidentais, principalmente os Estados Unidos. E não é incomum que eles tenham armas ou americanas, ou inglesas, ou italianas, ou alemãs, ou russas, né, que é uma outra situação sobre a qual eu não falei ainda. Aqui um outro cidadão, dessa vez norueguês, Philip Mannhaus. Eu vou também deixar para vocês pesquisarem o que ele fez no seu país. Aqui um outro cidadão, há um nome que ele se deu a si mesmo, Aum Chirinkyo, um cidadão japonês que utilizou gassarim. Dê uma pesquisada no que o gassarim faz e o que, que ele fez na cidade de Tóquio há uns anos. Eu trouxe a foto do Jim Jones, não exatamente. O Jim Jones nunca foi chamado de terrorista, não é bem essa situação que eu queria trazer para vocês. Mas valeria lembrar o seguinte: que grande parte das vezes os ataques ditos terroristas de cidadãos que vêm do Oriente Médio em particular, ou de países circunjacentes, de países próximos, é dito deles que o ataque teve
o ataque teve bases religiosas, principalmente bases islâmicas, ligadas ao Islã, ligados às práticas islâmicas. Mas é curioso, porque quando isso ocorre nas religiões ditas cristãs, não vejo nada de cristão aí no Jim Jones, não, essa palavra não é utilizada. Então há um problema, apontado inclusive pela Donatella de César, que diz respeito ao preconceito e ao conceito que nós temos das religiões. É muito mais fácil ligar terrorismo às práticas de cidadãos ditos islâmicos, ou dito simplesmente árabes, nem todo árabe é islâmico, mas os cristãos não. A outra situação que ocorre, por exemplo, lá em Myanmar, antiga Birmânia, já comentei isso com vocês, os budistas atacam os islâmicos. E eles fazem atrocidades nas comunidades islâmicas, estupro, queima de pessoas vivas, destruição total de vilarejos islâmicos das comunidades lá, que são minoria. Mas também não é dito que eles são terroristas. Né? Então, o terrorismo de uns anos para cá, ele basicamente se tornou erroneamente, pretensamente tomado de uma forma absolutamente arbitrária, como se fosse algo islâmico, e não é. Então, essa é uma das grandes discussões também que essa autora traz. E muito antes de vocês nascerem, a grande maioria de vocês, os ataques feitos em vários locais do planeta, não apenas nos Estados Unidos ou em cidades da Europa, eles não eram incomuns. Aí você tem uma foto de um ataque feito a uma sinagoga na cidade de Buenos Aires. Então, eu vou deixar isso também como uma atividade da aula de hoje e verifique que ataque foi esse. É um ataque que até hoje também não tem respostas muito claras, mas nós temos aí uma situação político bastante relevante em relação à comunidade judaica argentina. Uma outra situação em paralelo, como os argentinos, depois da guerra, receberam vários nazistas. Então nós temos uma história aqui na América do Sul também bastante contundente, bastante problemática. Então, muitas vezes eu mostro essa foto, pergunto para os meus alunos se eles sabem onde é. Eles falam, Israel, Nova York, qualquer outro lugar do planeta em que haja uma comunidade judaica, judia, mas não, é Argentina, Buenos Aires, aqui pertinho. Inclusive, quem vai até Buenos Aires, você pode verificar onde ocorreu esse ataque. Há um monumento, há um lembrete de que esse ataque foi feito lá e muitas pessoas morreram. Foi um ataque bem feio, pelo que vocês podem ver, bastante violento. E falando em ataques religiosos, essa foto aí é do Sri Lanka, uma foto bastante recente de um ataque que ocorreu em várias igrejas do Sri Lanka, principalmente na cidade de Colombo, capital do país, chamado Sri Lanka. E antes desse ataque, tinha havido ataques a igrejas coptas no Egito, etc. As questões religiosas, elas são tão antigas quanto a humanidade. Na aula que vem, eu vou começar falando de algumas situações assim e vou continuar aquela nossa outra conversa sobre de onde vêm essas rixas religiosas e de onde vem essa construção sobre o outro, que ela é um grande e grave problema quando a gente lida com a ideia de um terrorismo, quando a gente lida com a ideia de ataques, quando a gente lida com ideias de brigas que são religiosas. Olha só, eu vou finalizar a aula de hoje também. Vocês têm aí uma pequena tarefa de procurar quem foram essas pessoas que eu mostrei. Mas eu queria finalizar essa aula da seguinte maneira. A religião é usada também de forma extremamente equivocada, tanto pelas pessoas que realizam os ataques, e muitas vezes são jovens, e são extremamente jovens mesmo, que eles têm ali um treinamento que é uma lavagem cerebral em relação ao que é dito a eles, mas a própria mídia e os próprios outros governos também fazem uma abordagem bastante equivocada em relação
as questões religiosas desses lugares todos. E essa abordagem equivocada das religiões, ela só traz mais discórdia, ela só traz mais problemas em relação ao contato que uma religião, um grupo tem com o outro. Finalizo aqui, desejo uma boa semana para vocês. Fico à disposição em qualquer um dos meus canais para conversar ou tirar dúvidas sobre essa aula. Na aula que vem a gente finaliza a Donatella de César e passamos para um outro autor que discuta questões específicas do Oriente Médio. Então valeria lembrar que a gente está fazendo aqui, a gente começou com um levantamento discursivo sobre o Oriente Médio. A primeira autora que a gente viu foi a Florência Luna falando da vulnerabilidade, e agora uma autora que trata especificamente do que seria o terror e o terrorismo no mundo contemporâneo. E assim seguimos até o final do bimestre. Deixo aqui um abraço a todos. Até lá.